hoje a gente vai tentar trabalhar as classes morfológicas, as classes de palavras, focando naquelas que a banca mais cobra, certo? Porque a banca, como eu já disse a vocês, ela é bem previsível em português, cobrando praticamente sempre os mesmos conteúdos. E aí tem algumas classes na morfologia que ela sempre explora, certo? Então a gente vai tentar focar nessas classes. Obviamente, nós não vamos conseguir trabalhar as 10 classes hoje, tá? Mas a gente vai falar daquilo, que é mais importante, tá bom? Só que aí eu vou aproveitar, a dúvida da colega e a gente vai começar só esclarecendo esse detalhezinho em relação à frase, oração e período, certo? Vocês vão pegar aí o TD de hoje. E aí, no primeiro parágrafo, eu quero que vocês contem quantos períodos tem. No primeiro parágrafo, me digam quantos períodos tem, tá? Não tá. Como é que eu diminuo? Não tá a questão inteira aqui. Pronto. Aí. Boa noite. Entender lá atrás. Deus consegue. Não sei. Quem chegou agora, eu estou pedindo para vocês contarem quantos períodos tem o primeiro parágrafo do texto. Só para a gente revisar rapidinho aqui e ficar claro essa questão de frase, oração e período. Só lembrando o que é frase. E oração. Então, aula passada, nós vimos que frase é todo enunciado que tem sentido completo, que pode ter verbo ou não, certo? Que oração é todo enunciado que tem verbo e que período é todo enunciado que tem verbo e sentido completo. Lembrando que os períodos terminam nos pontos, né? Vou colocar assim, no ponto. Que ponto? Qualquer ponto. Ponto, final, exclamação, interrogação ou reticências, tá certo? Então, vamos lá. Só para a gente revisar e passar para o conteúdo de hoje. Então, aqui, com a dor, o silêncio. Eu tenho um período aí? Não. Por que não? Porque eu não tenho verbo. Então, aqui,
Cuida, Israel. Canetinha. Clico onde? Posso riscar aqui? Cadê? É esse bichinho? O apagador? Na borracha. Caneta. Marca texto, né? Tanto faz. Pronto, aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma frase. Não tem período. Vou riscando, ó. Denso, ácido, também não tem período. É só frase. Estagnado, né? Também não tem período. Ah, professora, mas estagnado não é um verbo, né? De estagnar, mas não está conjugado, certo? Então, não considera um verbo. Aí vem um silêncio de caco, de valor moído, esfolando o corpo por dentro. Agora tem verbo? Quem que estava esfolando o corpo? Um silêncio. Então, agora aqui, ainda tinha contado errado, porque eu não tinha visto essa oração. Aqui, ó, vixe, marca, a gente escreve num canto, a caneta sai. Vou só colocar aqui o parêntese. Aí começa, ó. Um desesperar, nada por vir. 2, né? 2 períodos. Dalva parou de falar com Venâncio. 3 períodos. Menino, para que essa complicação? 3, é porque aqui eu quero... É difícil, né? 3, não olhou mais para ele, considerou que ele não estava mais vivo, ignorou sua presença. Aqui é o 4º período, certo? Por que não pega mais? Marca texto, caneta. 4º período. Vai, minha Nossa Senhora. Nem pra que isso? É muito... Posso tirar? Eu risco lá. Deixa eu riscar lá. Homem. Homem. Aqui, ó. Então. 1, né? 2. Né? 3. Termina aqui. 4. Nenhuma reação. Ó, aqui não tem verbo, então não é período. Nem quando ele chorou, quando ficou sem comer, quando parou de se lavar, nem quando começou a morrer, nem quando mandou o valente, cuspiu na cara dela, sujigou prometendo uma nova surra, jurando e modo, termina aqui. Aqui também não é período. Ele suplicou o desamparado e ela nem um olhar, nenhum perdão. Aqui tem outro período, certo? Então, nós temos 1, 2, né? 3, 4, 5, 6. Não é isso? 6 períodos no texto. Tudo bem? Pronto, beleza. Ó, vamos lá. Pra cá. Tratar de morfologia. Posso apagar aqui? Agora, como é que eu vou usar o quadro lá? Pode tirar isso aí, que eu não vou usar esse TD agora. Viu? Porque aí, senão, fica pouco espaço no quadro. Gaionarco não precisa desse moído na minha aula, não. Quando for resolver as questões, a gente coloca. Vamos lá, vou deixar isso aqui por enquanto. Veja só. Vamos falar de morfologia. Quando a gente estiver falando de morfologia, nós estamos falando da forma, né, que as palavras têm, certo? Do ponto de vista, né, da sua forma, aquilo que cada palavra é dentro da língua, certo? E aí nós temos 10 classes, certo? Dentro da morfologia. Professora, né? É importante saber as 10 classes? É sim. Porque tem determinados conteúdos lá na frente, na sintaxe, que eu só entendo se eu souber morfologia. A banca cobra as 10 classes? Ela pode cobrar, está no edital, né?
mas ela tem cobrado com mais frequência as conjunções, os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos, os verbos e os advérbios. São as classes que ela cobra com mais frequência, que ela explora. Depois eu anoto, tá? Porque se eu for anotar agora, eu perco o espaço. Quando eu for falando da classe, eu marco e digo, ó, essa daqui é muito importante. Tem outras classes que vocês vão passar o olho, né, para reconhecer. Por quê? Porque é importante lá na frente. Então, vamos, né, com foco, né, na banca, para a gente não perder tempo, tá? Mas aí a gente vai, pelo menos, reconhecer o básico, né? Uma das classes mais importantes é o substantivo, né? O que é o substantivo? O substantivo é a palavra que nomeia todos os seres. Então, tudo aquilo que tem nome, né? Seja no mundo real, seja no mundo imaginário, é um substantivo. Então, se eu disser, por exemplo, ó, o quadro, né? O céu, o sol, né? Esse pincel, certo? Se eu disser o arco-íris, tudo que eu, né? Tudo que tem nome, né? Esse curso, IB, né? A própria palavra curso que nomeia algo. Então, tudo que serve para nomear é um substantivo. Tudo bem? Então, professora, eu preciso me preocupar em explorar a flexão do substantivo? Se fosse outra banca, né, a gente até se preocuparia, mas o Sebraesp em si, ele não explora flexão de plural, né, flexão de gênero masculino, feminino. Ela trabalha mais com reconhecimento. Ela quer que você olhe para aquela palavra que ela diz, a palavra destacada, como a gente vai ver aí na primeira questão, a palavra destacada, né, pode ser classificada como um substantivo. É isso que ela quer, que você reconheça, certo? Então, substantivo, palavra que nomeia todos os seres. Tem dois tipos de substantivo que é importante a gente falar sobre eles. Os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Ó, os substantivos, eles podem ser, essa é a única classificação? Não. Ele pode ser simples, né, quando ele só tem uma palavra. Ele pode ser composto, quando ele tem duas ou mais palavras. Ele pode ser comum, quando ele nomeia, né, qualquer coisa, qualquer ser, sem particularizar. Pode ser próprio, quando ele nomear, né, alguém ou um estabelecimento, um país, um lugar, quando ele particulariza. Quando eu digo, por exemplo, Brasil, o nome do país, eu estou particularizando. É diferente de dizer país. País, substantivo comum. Brasil, substantivo próprio, certo? Não precisa se preocupar com esses detalhes. A banca não cobra. Eu estou falando só para poder chegar aqui, porque isso aqui a gente precisa saber, porque mais na frente a gente vai precisar para entender o complemento nominal e o adjuntado nominal. Então, o substantivo ele pode ser primitivo, né, quando é uma palavra que tem sua origem própria nela mesma. Quando eu digo, por exemplo, ó, pedra, é uma palavra primitiva. Quando eu digo pedreiro, é uma palavra derivada, que vem de pedra. E o que é um substantivo concreto e um abstrato? Isso sim, né, nos interessa. Substantivo concreto, né, algumas pessoas têm um conceito em mente que é aquilo que pode pegar, né? Mas não é. Por quê? Claro que as coisas que eu consigo pegar são concretas, mas não é só isso. O substantivo concreto é aquele que eu posso imaginar, projetar a imagem dele, né? Que ele não depende de nenhum ser para existir. Por exemplo, quando eu penso em sol, eu pego no sol? Não, mas eu imagino, né, a figura do sol. O sol existe independente de qualquer outra coisa. Quando eu penso no céu, do mesmo jeito, né? Então, agora, o substantivo abstrato, aqui, então, ele tem existência própria, certo? Já o substantivo abstrato, ele depende de um ser para existir. Depende de um ser para existir. Por exemplo, as emoções,
os sentimentos. Quando eu digo, por exemplo, amor, eu imagino a imagem do amor? Não, eu imagino pessoas que amam. Quando eu penso alegria, eu vejo as pessoas, a alegria nas pessoas. Eu não imagino, se eu disser desenha a alegria, você não consegue, você vai desenhar uma pessoa alegre. Então, os substantivos abstratos, eles dependem, né, de outro ser para existir. Os concretos, não. Tem existência própria, tudo bem? Lá na frente, quando a gente for estudar o complemento nominal, né, vai dizer assim, o complemento nominal está sempre ligado aos substantivos abstratos. E o adjunto adnominal aos substantivos concretos e aos abstratos. Então, é um conceito que a gente vai precisar depois, tá bom? Tudo bem até aqui? Ok. Outra classe, veja. Estudar o substantivo, não estudar. Não, para cá, não? Nem, de jeito nenhum? Tá, só até. Posso apagar aqui, né? Então, professora, estudar o substantivo é só isso? Não. Para a banca é o que nos interessa, porque ela vai cobrar o reconhecimento, né, daquela palavra, se você consegue perceber que ela é um substantivo. Tudo bem? Ok. Vamos aqui. O adjetivo. Qual é o conceito que a gente tem em mente sobre o adjetivo? Uma palavra que serve para caracterizar. Exatamente. Então, adjetivo, né, é uma palavra que caracteriza, né? Ela também especifica, qualifica, né? Ela vem, qualifica quem? Caracteriza, especifica, qualifica quem? O substantivo, né? O adjetivo é uma das classes que está ligada ao substantivo. Quando eu digo, por exemplo, ó, quadro, eu pego lá quadro e digo branco, não vou aproveitar o exemplo aqui, ó. Quadro, não, fica ruim. Pego o quadro, né? E digo quadro branco. Eu estou caracterizando o quadro, certo? Quando eu pego, por exemplo, céu e digo céu límpido, né? Quando eu digo sol quente, né? Então, eu estou caracterizando, tudo bem? O substantivo. O adjetivo, ele vai estar sempre ligado ao substantivo. Professora, detalhe, a posição do adjetivo faz diferença? Tanto faz eu dizer límpido céu como céu límpido, quente sol como sol quente, a banca às vezes gosta de trabalhar isso. Se mudar a posição do adjetivo, né, vai ter o mesmo sentido, tá? A gente tem que ter cuidado. Aqui nesse caso, se eu disser branco quadro, eu entendo do mesmo jeito, né? Não fica, né, fica estranho, mas dá para entender. Límpido céu do mesmo jeito, quente sol, mas não é normal. A gente, em geral, usa o substantivo para depois usar o adjetivo. Mas vamos pensar que eu dissesse assim, ó. Amiga velha, e a banca dissesse, tivesse lá no texto, né? Fulana é minha amiga velha, ou fulana é minha velha amiga. A palavra velha, né? Nas duas situações, tem valor de adjetivo? É um adjetivo? Está caracterizando quem? O substantivo. Tem o mesmo valor, né? Tem o mesmo valor morfológico? Tem. Agora, tem o mesmo valor semântico. A banca gosta muito de dizer assim, ó. A palavra, quando mudou de lugar, preserva, né, o aspecto semântico e a correção gramatical. Nesse caso, ela ia dizer, mantém a mesma classe morfológica? Mantém. Amiga continua sendo substantivo, velha continua sendo adjetivo. Agora, mantém o mesmo sentido? Não. Amiga velha dá a entender que é alguém de mais idade. Velha amiga é uma amiga de muito tempo. Veja, que aqui nesse caso, a posição do adjetivo fez com que mudasse o sentido. Tudo bem? Então, cuidado. Pode mudar a classe, professora? Pode também, ó. Se eu dissesse assim, malandro
brasileiro, malandro. Ó, o que é que eu vou ter aqui agora? Malandro e brasileiro. Quem é substantivo, quem é adjetivo? Lembra, substantivo é a palavra que nomeia. Quando eu digo malandro brasileiro, onde é que eu estou nomeando? Aqui, em malandro. Eu estou dizendo, né, chamando alguém de malandro. Então, eu nomeei ele. Ah, professora, mas malandro não é um adjetivo? É, mas vai depender do contexto. Se eu disser assim, nesse caso aqui, ó, brasileiro, malandro. Brasileiro está funcionando como um substantivo e malandro está caracterizando ele. Já nesse caso aqui, malandro, eu estou nomeando alguém e brasileiro está caracterizando. Então, vai alterar a mudança do adjetivo, da posição do adjetivo, alterou o quê? A classe. Tudo bem? Até aqui? Outra coisa também. Eu posso utilizar alguns adjetivos, né, como substantivo. Vamos pensar, por exemplo, ó, a palavra lindo. Se eu perguntasse aqui, descontextualizada, lindo é o quê, morfologicamente? Substantivo ou adjetivo? Adjetivo, porque a palavra não está nomeando nada, né? Agora, se eu dissesse assim, esse lindo é meu amigo. E agora? Lindo é adjetivo? Não. Lindo agora está nomeando alguém. Eu usei aqui, né, um processo que a gente chama de substantivação. É quando eu uso os pronomes ou então os artigos, né, e mudo a classe da palavra sem mexer na classe. Ó. O lindo é meu amigo. Então, eu usei lindo agora para nomear alguém e não para caracterizar. Prestem sempre bem atenção numa coisa. Em português, quando a gente for, né, dar a função da classe da palavra, você vai dar pelo contexto e não vai pensar na palavra solta. Se eu pensar na palavra solta, lindo é adjetivo. Mas nessa frase, lindo é substantivo. É assim que funciona. Você vai pensar sempre a palavra contextualizada, do jeito que ela está empregada no texto. Tudo bem? Beleza. Adjetivo. Esse processo aqui também é quando eu mudo a classe da palavra sem mexer na palavra, a gente chama de derivação imprópria. O que é uma derivação imprópria? É uma palavra que muda de classe pelo contexto. Então, morfologicamente, ela é um adjetivo fora do texto. Mas quando ela está dentro do texto, ela passou a ser um substantivo. Esse processo dentro da língua a gente chama de derivação imprópria. A banca poderia dizer, a palavra lindo na frase destacada pode ser caracterizada como uma derivação imprópria? Sim, porque mudou de classe sem mexer na estrutura da palavra, sem mexer com a palavra. Tudo bem? Beleza, vamos para cá, trabalhar outra classe. Daqui a pouco a gente vai no TD. Só adiantar um pouquinho as classes. Quando eu falar das classes que acompanham o substantivo, aí a gente vai no TD para depois continuar. Acho que esses pincéis. Então, eu estou escrevendo com muita força. Ezequiel, se tiver alguma pergunta do pessoal de casa, viu? Pode dizer. E vocês também fiquem à vontade para perguntar, para dizer, repita, que eu não entendi, tá? Próxima classe, artigo. Tá? O que é um artigo? É uma palavra, né, que determina, né? Determina, definindo ou indefinindo o substantivo.
certo? Os artigos definidos. A, o, os, as. Os artigos indefinidos. Uma, uns e umas. Certo? Isso é uma besteira, professora. A banca pode explorar isso? Lógico que pode. Né? A banca pode dizer, por exemplo, uma moça esteve aqui. Né? O artigo destacado, certo? Pode caracterizar que essa moça já foi citada no texto? Que a gente sabe de quem se trata? Por que não? Porque uma dá a ideia de indefinição. Quando eu disse uma moça esteve aqui, é uma moça qualquer. É diferente de dizer, ó, a moça esteve aqui, né? Esse azinho aqui dá a entender que é uma moça da qual nós já havíamos falado. Quando eu digo a moça chegou, qual é a ideia que eu tenho? De que a gente já estava esperando por aquela moça. É diferente de dizer uma moça chegou. Que moça? Né? Uma moça ainda não foi definida, tratada, né, pelo texto, pela situação. A moça, né, o entendimento que a gente tem é alguém que já foi referendado, que já foi citado em alguma situação. Tudo bem até aí? Cuidado, porque o artigo, os artigos aqui, ó, definidos, eles são, né, representados também lá nos pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos, o, a, os, as. Né? As preposições. A também é uma preposição. Então, a pode ser artigo, a pode ser pronome e a pode ser preposição. Como é que eu sei a diferença, professora? O artigo acompanha quem? O substantivo. Esse a que acompanha moça nunca vai poder ser um pronome. Os pronomes a gente vai estudar depois. Os pronomes oblíquos. Ó, a moça esteve aqui. Encontrei-a. Esse azinho aqui, que acompanha o verbo, é um pronome porque substitui o substantivo. A gente vai estudar isso depois. Certo? Então, ela veio até a casa. Não, ela veio até a... Aí se eu botar a casa vai ficar um artigo, peraí. Ela veio até... Não, ela veio, vou tirar esse até. Ela veio a pé. Certo? Aí, esse azinho aqui, ó, certo? Posso dizer que é um artigo? Pé é um substantivo? É. Mas pé é um substantivo masculino. Se eu quisesse me referir a pé, eu teria que dizer, né, o pé. Então, o que é esse a, professora? Esse a acompanha o verbo, né? Quem vem, vem a algum lugar. Esse a é uma preposição. Então, eu estou só lembrando, né, que a gente tem que ter cuidado, que a banca pode dizer, o a destacado na frase pode ser classificado como um artigo, né? Aí você vai olhar, acompanha o substantivo, é um artigo. Acompanha o verbo, substituindo o nome, é um pronome, né? Liga termos, né? É uma preposição, tá bom? Mas a gente ainda vai falar de preposição e de pronome depois, só para mostrar a diferença. Do mesmo jeito, o tá? Ó, tanto é artigo como é numeral, né? Quando eu digo um menino veio. E aí, é numeral ou é artigo? Só é numeral quando eu tiver referência numérica na frase. Aqui eu não tenho nada que indique que eu estou tratando de número. Agora, se eu dissesse assim, 2 meninas e um menino. Esse obviamente, numeral. Ou então, se eu dissesse assim, ó,
Um menino apenas veio. Agora eu estou tratando de um numeral. Por quê, professora? Né? Porque quando eu digo apenas, eu estou fazendo uma referência numérica, certo? Então, ó, cuidado, tá acompanhando o substantivo? Tá, né? Mas está funcionando como um numeral, tá? Então, cuidado com esses detalhes, que a banca adora trabalhar essa questão semântica. Posso passar? Artigo, adjetivo, vamos falar rapidinho de numeral. É uma classe, o artigo, que a banca não tem explorado com frequência, tá? Mas, né, ela pode, como ela trabalha muito as questões semânticas, os sentidos, ela pode sim explorar. Agora, o substantivo, né, depois no final eu anoto as que ela mais cobra para vocês, né, reforçarem os estudos. Artigo, numeral. O que é o numeral? É a palavra que quantifica. Quem? O substantivo. Né? A professora, toda classe se refere ao substantivo? Não. Né? Mas essas, artigo, numeral, adjetivo e pronome, né, são os determinantes do substantivo. Certo? Então, é a palavra que quantifica o substantivo. Então, aí tem um detalhe importante quando a gente vai tratar de numeral. Os numerais, eles servem tanto para acompanhar o substantivo, como eles podem também substituir o substantivo. Quando ele acompanhar, né, a gente diz que ele é um numeral adjetivo. Oxe, professora, como assim um numeral adjetivo? Porque está acompanhando o substantivo, então tem valor de adjetivo. Não que ele seja, tá? Dou já um exemplo. E quando ele substitui o substantivo, ele é chamado de numeral substantivo. Como assim? Vamos entender aqui, ó. Se eu disser, 2 rapazes foram. Tá? E se eu disser, os 2 foram. Veja, o mesmo numeral. Aqui acompanha o substantivo. Então, a gramática diz que ele tem valor de adjetivo, ele não é, tá? Mas as classes que acompanham o substantivo, para especificar, quantificar, determinar, a gramática diz que tem valor de adjetivo. Então, a banca poderia dizer assim, ó, a palavra 2 na frase pode ser classificada como numeral adjetivo? Com certeza. Por quê? Está acompanhando o substantivo. Agora, a palavra 2 na segunda frase, né? Pode ser classificada como numeral substantivo? Sim, quando eu digo os 2 foram, eu evitei de dizer o nome, José e Pedro, e usei o numeral para substantivar, né? Com a função de substantivo. Eu disse agora há pouco que os artigos e os pronomes, quando acompanham outras classes, têm o poder de substantivar, né, essas classes. Então, 2 aqui, veja, se ela tirar do contexto e disser a palavra 2 é um numeral, dentro da frase, é igual a história do lindo que a gente viu nesse instante. Lindo, adjetivo. O lindo chegou, dentro da frase, é um substantivo. Os 2 foram, funciona como um substantivo. Tudo bem? Beleza. Preciso me preocupar, professora, com a classificação dos numerais? Cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário, né? Se a gente estivesse estudando para um concurso a nível de município, né, de estado, tem algumas bancas que cobram, né? Numeral tal, 7, é o numeral o quê? Cardinal. Primeiro, ordinal. Como o SEBRAESP trabalha muito a questão do sentido, qual é a minha preocupação?
né? A banca olhar para cá, para o 2 e dizer assim, o numeral 2, nesta frase, dá a ideia de sequência, dá a ideia de ordem, dá a ideia de parte, né? Então, na verdade, a questão da classificação para a banca não tem que decorar numerais. Eu tenho que entender que os cardinais servem para dar uma ideia de sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não precisa decorar nome de número, né? Os ordinais, ideia de posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, certo? Os multiplicativos, né? Aqui é bem evidente, ideia de multiplicação, né? E os fracionários, ideia de parte, ideia de fração, certo? Então, como a banca trabalha essa questão do sentido, né? Ela pode muito bem cobrar a ideia do número e não a classificação, ok? Beleza. Vamos dar uma olhada nas questões até aqui. Depois daqui, ó, só fazer um esquemazinho aqui. Até agora, né, nós falamos de quem? Substantivo. Eu disse que é uma das classes mais importantes da nossa língua. Por quê? Porque nomeia todos os seres. Então, as palavras que se referem a ele, né, a gente chama de determinantes do substantivo. Quem são os determinantes do substantivo que nós vimos até agora? Adjetivo, artigo, numeral. Vou colocar um asterisco no numeral, né? Porque o numeral, o adjetivo também pode ser um substantivo, mas ele não é classificado como um adjetivo substantivo, né? Porque a função dele já é acompanhar. Os numerais podem ser adjetivos quando acompanham o substantivo e numeral substantivo quando, né, substituir, ok? Então, essas três classes e o pronome que a gente vai ver daqui a pouco acompanham, são chamadas de determinantes do substantivo, tá bom? Por que é importante a gente aprender, né, também esses detalhes? A banca gosta muito de detalhe. Né? Ela pode pegar a palavra e dizer assim, palavra destacada, vamos pegar uma palavra bem simples, né? Um artigo, uma. Pode ser classificada como determinante do substantivo, e você diz assim, não, estudei que um era um artigo, né? Mas, se acompanha o substantivo, é um determinante do substantivo. Tudo bem? Beleza. Deem uma olhadinha aí. Primeira questão do TD. Segunda. Primeira. Segunda. Do primeiro bloco. Aí, no segundo bloco, a terceira, no bloco 2, a terceira. Deixa eu só olhar. Eu anoto já. Ó, bloco 1 e 2. Bloco 2, questão 3, tá? Vamos resolver agora. Precisa passar uma vista no texto, porque a questão 1 é sobre tipologia textual, que a gente falou na aula passada. Então, precisa dar uma lidazinha para ver qual é a tipologia aí.
Posso apagar o quadro? Pronto. Não, Deus me livre. Eu fiquei doida se for mexer nisso aqui. Deixa spray ou nada. Tem meu juiz, não. Podemos? Sim, não? A questão 3, o textinho dela já está lá. Só o fragmento do texto foi retirado. Não está o texto inteiro, não. Só o trecho que nos interessa. Posso? Sim? Vamos lá. Primeira questão. O texto apresenta, isso aqui nós falamos na aula passada, eu coloquei porque é importante. O texto apresenta características dos tipos textuais narrativo e descritivo, certo ou errado? Tá certo, né? O texto conta uma história, né? E dentro do texto tem, né, o detalhamento, as características de algumas coisas, né? Da situação, né? E tudo mais. Beleza. Questão de número 2. Oi? Oi? No trecho. Um desesperar nada por vir. Primeiro parágrafo. Né? O vocábulo desesperar está empregado como substantivo? Sim? Está nomeando uma situação. Ó, professora, mas desesperar é um verbo. Mas lembra quando a gente coloca um artigo ou um pronome diante de outras classes, a gente está substantivando. Então, desesperar aí no texto funciona como um substantivo. Questão 3. Essa questão é interessante. Ó, ela diz o seguinte. A correção gramatical do texto seria mantida, 3 do bloco 2, tá? Seria mantida, ele pega o trecho aqui, ó, ferramentas de pedra primitivas. Tá? É importante ler no texto, né? Para entender direitinho. Quando ele fala aí no texto, ó, vou ler do segundo período. Ó. Os argumentos que eles dão são que o Homo erectus tinha um cérebro relativamente grande e usava ferramentas de pedra primitivas, certo? Então, a banca diz,
Se a palavra primitivas fosse flexionada no singular, ok? Se a palavra primitiva fosse flexionada no singular, embora, a banca já está afirmando que, embora o sentido original do trecho e as relações sintáticas nele estabelecidas fossem alterados, tá? O adjetivo qualifica o termo ferramentas primitivas. Com o emprego do singular, o adjetivo qualificaria o termo pedra? Certo ou errado? Quando eu digo ferramentas de pedra primitivas, né, a banca está dizendo que primitivas qualifica ferramentas. Ela está propondo colocar no singular e diz que essa alteração faz com que primitiva se refira à pedra. Está correto isso? Está sim. Né? Então, a proposição está certa. A questão aí que nós trabalhamos, né, com o substantivo e com o adjetivo. Tá? Questão 3 do bloco 2. Questão 3. Está do outro lado, o restante da questão. Aí está no mesmo lado, é porque, tá no meu, está no lado diferente. Está abaixo, né? Encontrou? Podemos continuar? Beleza. Professora, não tinha questão de artigo, nem questão de numeral, não. De um tempo para cá, não. Tá? Então, eu nem sei se tem se eu coloquei na apostila. Leonardo já disponibilizou a apostila para vocês? Não? Pronto. Mas ele vai disponibilizar. Pronomes. Pronto. Agora, vou colocar, né, um deverzinho de casa para vocês. Veja bem, o pronome é uma classe muito extensa. Se subdivide, né, em várias categorias. Nós vamos ter os pronomes pessoais, que nós dividimos em retos, né, oblíquos, tratamento. Nós temos os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos, os pronomes possessivos, indefinidos e os pronomes interrogativos, certo? A banca explora bem os pronomes relativos, demonstrativos, tá? E os pessoais, porque nós vamos precisar deles, né, para entender outras coisas mais na frente, certo? Então, qual é o dever de casa? Passar a vista nesses outros aqui vai ficar por conta de vocês. Por quê, professora? Porque possessivos, indefinidos e interrogativos não tem regras específicas para o uso. Você só precisa reconhecê-los, tá? Não tem dizendo que, por exemplo, até tem, mas a banca não cobra os indefinidos. Por exemplo, alguém, nada, tanto, tantas, outros, muito, poucos, tá? Os pronomes indefinidos servem para quê? Para dar uma ideia de imprecisão, uma ideia vaga. Então, mas não tem um uso específico para cada pronome. Não tem regra para memorizar. Aqui é mais o reconhecimento. Ok? Que vocês vão se preocupar. Por quê, professor? Então não vou olhar, não. Porque a banca não vai cobrar isso de mim? Bom, se você não quiser olhar, beleza. Mas quando você chegar lá na frente que for estudar crase, né? Aí, um caso do não uso da crase. Não se usa crase diante dos pronomes indefinidos. Aí você não sabe quais são. Né? Porque aqui é só memorizar. Os pronomes, um caso de crase facultativa. Diante dos pronomes possessivos femininos, minha, nossa, vossa, sua, a crase é opcional. Eu só vou saber
se eu reconhecer os pronomes. Então, preciso saber quem eles são, porque lá na frente tem outros conteúdos que vão precisar dele. Mas a banca não cobra, né, costumeiramente, nenhuma questão específica sobre eles. Tudo bem? Ficou claro isso? Como aqui é só memorizar, não adianta eu escrever, passar, né, meia hora escrevendo quais são, uma coisa que vocês podem ler em casa, tá bom? Então, nós vamos nos preocupar com quem? Agora, com os relativos, né, que a banca explora bem, tá? Os outros, nós vamos estudar no momento mais apropriado. Os demonstrativos, quando a gente for falar de coesão, a banca cobra muito, né? Quem já deu uma olhada nas questões da banca, vê muito que ela diz, o pronome esse, né, destacado, se refere a tal palavra, mas aí é só uma questão de referencial, de interpretação. A palavra aquele se refere a que palavra no texto, tá? Os demonstrativos, quando a gente for falar de coesão textual, a gente fala deles. Esses pessoais a gente vai falar mais na frente, quando a gente for falar de transitividade, de complemento verbal, porque eles vão funcionar, os retos funcionam como sujeito, os oblíquos como complemento do verbo, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Tá? A banca não explora muito eles sozinhos, não, explora dentro de outros conteúdos. Agora, os pronomes relativos, sim. Inclusive, tem várias questões atuais dela com esses pronomes. Então, vamos lá. Quem são os pronomes relativos e para que eles servem? Ó, a gente conhece muito bem quem são eles. O que, o quem, onde, o cujo, o quanto, tá? Então, o qual. Esses pronomes que eu vou circular são aqueles que sofrem flexões. Os três últimos. Cujo, cuja, cujos e cujas, quanto, quanto, quantos e quantas, eu vou flexionar tanto no feminino quanto no masculino, no singular e no plural. O qual, a qual, os quais, as quais. Esses outros três não sofrem flexão, tá bom? Circulei os que são flexionados. Para que eles servem? Eles são elementos referenciais. Então, eles servem para fazer referência, tá? Fazer referência a um termo anterior. Então, ele sempre vai estar se referindo, né, a algo que foi dito antes. Em geral, ele vem logo do lado do nome que ele está se referindo, em geral. Mas ele pode também vir mais distante, mas está fazendo referência a algum elemento que já foi tratado no texto. Nunca vai se referir a algo, né, posterior, sempre a algo que já foi tratado no texto. Vamos lá. Começar falando do pronome onde, tá? A gente vai falar de cada um deles, ó. Por que a banca explora esse conteúdo? Porque para cada um tem um uso específico, tem uma função. Já os outros aqui, eles não têm funções específicas, eu só preciso reconhecer eles. Tudo bem? Então, vamos lá. O onde. Quando é que eu vou usar o pronome onde? A gramática diz que eu devo usar o onde sempre que fizer referência a lugares. Sempre que eu for fazer referência a um lugar, eu devo usar onde. Na nossa fala, no dia a dia, no cotidiano, a gente usa onde, né, para várias situações. Um dia desse eu corrigi um trabalho do menino, um TCC, e vários momentos do texto ele usava o onde totalmente desnecessário, no lugar do que, no lugar do em que. Ele dizia assim, o problema onde a pessoa se encontra, a situação onde ele se encontra, e a gente usa no dia a dia. Está correto? Não. O que é que a gramática diz? Que eu só devo usar quando eu for tratar de um lugar concreto, de um lugar físico. Então eu digo assim, a casa, a gente diz, a casa em que moro,
o lugar em que trabalho. A gente não diz? Está correto? Não. Por quê? Eu deveria usar o onde. Então, sempre que eu for fazer referência, né, a um lugar, né, eu devo usar o onde. A casa onde moro, ó, está, né, em reforma. A empresa onde trabalho, né? O país onde habito, onde moro, o onde, sempre que eu estiver fazendo referência a lugares, e não o em que, como em geral a gente usa, certo? O correto é o onde. E a gente ainda tem um detalhe, ó. O a preposição pode se juntar com o onde, né? E formar a combinação aonde, tá? Mas eu posso usar o aonde na hora que eu quiser? Não. Eu só vou usar aonde quando houver uma necessidade da preposição, né, dentro da oração. Por exemplo, ó, o lugar aonde vou, né, está chovendo. Por que eu disse aonde e não disse onde? Ó, porque quem vai, vai a algum lugar, né? A rua, né? Aonde me refiro, ó. Por que eu usei aonde? Porque quem se refere a, né? É o lugar, o país aonde me dirigi, onde me dirijo, tá? Ó, quem se dirige a algum lugar, certo? Então, eu não vou usar o aonde de forma aleatória. Eu só vou usar quando houver a necessidade que é pedida por um verbo, né? Ou por outro nome. Tudo bem? Ok. Vamos dar uma olhadinha aí no TD. Tem umas questõezinhas sobre isso, ó. A questão de número 3 é sobre o uso do pronome relativo onde. 3 do primeiro bloco. Eu falo já dos outros, viu? 3 e 6 do segundo bloco. No bloco 1, questão 3. No bloco 2, questão 6. Vamos ver aqui onde eu me dirijo. Vamos lá. Três e 6, viu? 3 do bloco 1, 6 do bloco 2. Sei, aqui, ó. 3 e 6.
Podemos? Vamos lá, questão 3. Posso corrigir? Estaria mantida a correção gramatical do texto caso o termo aonde, em, ninguém sabe ao certo aonde ia, fosse substituído por onde? Tá correto? Não, porque ia é do verbo ir. Quem vai, vai a. Então, o a é obrigatório. Se trocar por onde, fica errado. Você pode pensar exatamente que a junção da preposição a com o pronome relativo onde, ele vai aparecer em verbos que dão ideia de movimento. Né? Por exemplo, quando eu digo, ó, o lugar onde, vou até escrever, ó, preste atenção. O lugar onde chego. Né? Onde cheguei, onde chego. Quem chega, chega a algum lugar. Né? Então, tá errado, porque chegar, né, tem a necessidade da preposição. Agora vamos pensar. O lugar onde estou. Por que que eu não vou usar? Porque quem está, está em, não está a. Né? Eu estou em um lugar. Agora, eu chego a, eu vou a, eu me refiro a, eu me dirijo a. Em geral, verbos que indicam movimento, tá? Exatamente. Exatamente. A ideia, né, de estar é estar parado. Beleza? Onde? Não, eu disse que em geral, verbos que dão ideia de movimento. Mas todo verbo que pedir a preposição a, quem se refere a, certo? Referir não dá ideia de movimento. Ó, é por isso que eu não gosto de bizu, né? Porque tem uns bizu na internet que diz, você usa sempre aonde quando os verbos indicam movimento. Não, também, mas quando qualquer verbo que peça a preposição a e eu for utilizar na frase, eu vou usar o a mais o onde. Os verbos que indicam movimento também, mas não é a regra padrão, só usar onde em verbo que dá movimento. Não. Eu usar onde tiver a necessidade da preposição a, que vai se juntar com o pronome onde. Beleza? Sexta questão. É do bloco 2. Tem um fragmentozinho, né, do texto. Aí diz assim. Não tem conta entre nós, os pedagogos da prosperidade, que, apegando-se a certas soluções, onde, na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais, transforma-nos em requisitos obrigatório e único de todo o progresso. Seria preservada a correção gramatical e o sentido do texto, caso o vocábulo onde, aí, fosse substituído por que, se eu tirasse o onde e colocasse o que, estaria correto? Estaria corretíssimo, porque o onde, na verdade, aí no texto, está usado de forma inadequada, porque solução não é lugar. Não, está errada. É. Mas é porque é aquela história que eu disse, é o vício de linguagem. Você vê em muitos textos o onde, né, fazendo referência a situações que, na verdade, porque a gente usa na fala, mas não está correto do ponto de vista gramatical. O adequado do onde é para lugares. A gente usa, do ponto de vista do sentido, quando eu digo, ó, apegando-se a certas soluções onde eu compreendo que eu estou me referindo a soluções, sim, do ponto de vista do sentido, sim. Agora, do ponto de vista gramatical, está correto? Não, o correto seria que, não estou me referindo a elas, né? Soluções que, na melhor das hipóteses, se abrigam verdades. É o mais adequado, certo? É aí o que a gente vai aprender, ó. Agora, que os pronomes que, quem e o qual, eu vou falar deles aqui, a gente sempre vai usar para fazer referências a pessoas ou às coisas, em geral. Então, onde, especificamente, para os lugares. Tá? Vamos falar do que,
do quem que, quem e o qual. A gramática, eu vou até colocar o qual bem aqui perto do que. A gramática diz, não é Sandra que está dizendo, tá, gente? Não é uma sugestão minha, não. É a gramática que diz que os pronomes que e o qual eu posso utilizar para pessoas ou coisas, certo? Eles podem vir com a presença da preposição? Pode, se houver necessidade dentro da frase. Por exemplo, se eu dissesse o documento de que falei, né, já foi recebido. Ó, por que eu coloquei esse de aqui? Porque quem fala, fala de. Né? O verbo falar, ele permite a presença da preposição de, a preposição sobre, quem fala, fala de, quem fala, fala sobre, né? E ele também pode ser usado sem preposição. É um verbo que a gente vai estudar mais tarde, a gente vai falando de transitividade, que tem uma múltipla transitividade. Então, por que eu coloco esse quezinho aqui? Se refere a documento. E aí é importante, o que dentro da nossa língua, ele tem várias funções, né? Ele é pronome, ele é conjunção, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Quando ele aparecer, a banca gosta muito de dizer assim, o que da frase é um pronome relativo, é uma conjunção integrante, né? Porque a gente tende a confundir. Como nós estamos falando de pronome relativo, o que é pronome relativo é aquele que eu posso trocar por o qual, a qual, os quais. Mentalmente, ó, o documento do qual falei, né? Então, se esse que se refere a documento, né, eu confirmo que ele é um pronome relativo, porque eu posso trocar pelo qual, a qual, os quais. Ok? Porque, ó, lembra, né, ele serve para fazer referência, em geral, ao termo logo anterior a ele. Então, uso para coisas e pessoas, certo? Porém, o mais adequado para pessoas é o quem. A gente até usa o que para as pessoas, o qual também, mas o mais adequado quando eu estiver tratando de pessoas é o quem, quando, né, eu precisar da presença da preposição, preposicionado. Então, o pronome quem, ele não vai aparecer à toa. Ele vai sempre aparecer junto de um termo que precisa da preposição. Então, por exemplo, eu digo, ó, a moça a quem me refiro. Ó, por que eu coloquei o quem? Estou falando de uma pessoa em especial. E precisei da presença da preposição. Aí você pensa assim, professora, mas se eu colocasse o quê? Não tem o mesmo sentido? Tem. Lembrem-se que a banca gosta de nos questionar no ponto de vista da correção gramatical. Aí se a banca dissesse assim, ó, se trocasse o quem pelo que, né, estaria mantido o sentido? Sim, né, o sentido é o mesmo. Se trocasse o quem pelo que, manteria a correção gramatical? Não. Porque a gramática diz que quando eu for me referir a pessoas e houver a necessidade, a obrigatoriedade da preposição, o pronome mais adequado é o quem. Se eu colocar que, não muda nada no sentido. Mas do ponto de vista da gramática, o correto, por causa da preposição, é o quem. Tudo bem? Do ponto de vista da correção gramatical. E o qual, ó? O qual também eu uso para pessoas ou coisas, mas a gramática diz, tá, que em geral, ó, em geral, né? Vamos colocar em geral, não, vamos colocar assim, é adequado quando, né, tiver preposição, quando vier preposição, com duas ou mais sílabas.
Ó, então, por exemplo, vamos supor que eu diga a moça, né? A gente costuma dizer assim, ó, da qual falei. Tá correto? Do ponto de vista do sentido, tá. Estou me referindo à moça, né? Quem fala, fala de ou fala sobre. Mas o mais adequado é a moça de quem falei, porque moça é pessoa, certo? Mas se eu quisesse dizer que era sobre, eu tinha falado sobre ela. Ó, vamos pegar a moça sobre a qual falei. Agora sim, do ponto de vista da correção gramatical, é a forma mais adequada. Não estou dizendo que essa está errada do ponto de vista do sentido. Mas a gramática diz que quando aparecer preposição com mais de duas sílabas, sobre, para, né, não tem duas sílabas? Então, o adequado é utilizar o qual. Se eu dissesse a moça sobre que falei, já fica estranho, né? Quando aparecer preposição, a casa não, a cidade para a qual me dirigi, né? Então, a qual me dirigi, aí vai ter crase. Sempre que for, né, preposição com mais de duas sílabas, o adequado é qual? Ó, lembrando, por que a banca foca nisso? Né? Por conta, né, das exceções e regras em excesso. Tá? Então, vamos só para a gente fechar. Que e o qual, pessoas ou coisas. Que pode vir com preposição ou sem, tanto faz. O qual, né, também pode vir com ou sem preposição, mas sempre que aparecer preposição com mais de duas sílabas, é a forma mais adequada. Pode vir com menos sílaba? Claro que pode, aqui, ó. Não tem problema, né? Mas se for aparecer uma preposição com mais de duas sílabas, né, é obrigatório, podemos dizer assim. E o quem? Somente para pessoas e sempre preposicionado, ok? Vamos dar uma olhadinha aí numa questão. Aí a gente questão de número do bloco 2, 5. Bloco 2, questão 5. Eita, nem pedi para fazer a 7, né, do bloco 2. 5 e 7, por favor. A 7 é sobre o onde. 5 e 7. Bloco 2, 5 e 7.
Temos? Vamos lá. Questão 5, vou direto para o enunciado. Sem alteração dos sentidos do texto, poderia ser reescrita, né, a frase aí, em que me pudesse fixar, poderia ser reescrita da seguinte forma, a qual eu pudesse ser fixado. Está certo ou está errado? Aí nós vamos olhar, ó. Veja só. Lá no texto, quando ele diz, ó, em que me pudesse fixar. Quem se fixa em, né? Não se fixa a. Então, se eu trocar aí, e ele propõe um a qual aí com a crase, né? Então, como é que eu junto em mais a qual e vai dar um a qual craseado? Poderia ser assim, ó. Né? Quem fixa em, poderia ser na qual. Por que, professora, que poderia ser na qual? O pronome não é a qual? A preposição não é em? Né? Quando eu junto em mais a, vai me dar um na. Para ficar a qual, eu teria que o nome anterior, o verbo anterior, pedir a presença do a. Né? Então, se é fixar em algum lugar, então, em mais a, na. Não é a mais a que vai dar a crase, certo? Então, aí está errado. 7. Seria mantida a correção do texto caso o trecho onde caberia no segundo período fosse substituído por que caberia? Vamos olhar. Esse onde está se referindo a quem? No texto. A estante? Na parede da esquerda ficaria a grande e sonhada estante, onde a estante é o lugar? É. Então, lembre, o onde faz referência sempre a um lugar. Se eu disser lá na minha estante, eu estou me referindo àquele lugar. Então, se eu trocar aí o onde pelo que, vai ficar correto? Não. Se eu estou me referindo a um lugar, o pronome adequado é onde, certo? Então, tá errada a questão de número 7. Ok? Vamos terminar aqui os pronomes. Tá vendo como é complicado, extenso aqui, né? Por isso que a banca explora bem, porque tem muita coisa para entender. Falta quem? O cujo e o quanto. Falar deles dois. Ó. Onde é que a gente usa o cujo no dia a dia? Na nossa fala. Nem usa, né? Ninguém diz assim, a moça cujo pai esteve aqui, a gente não usa. A gente vê, né, nos textos mais formais, nos textos jurídicos, mas no dia a dia mesmo, a gente não usa. A gente diz assim, a moça que o pai dela veio aqui, né? Por que a gente diz assim? A gente não diz, o menino a cuja mãe me refiro, a gente não diz, a mãe do menino, a gente fala assim, né, no dia a dia. Por que a gente diz a mãe do menino, o pai da moça, o pai dela? Porque, na verdade, o pronome relativo cujo, ele tem essa ideia de posse. Mas como a gente não sabe usar, a gente acaba trocando por dele, dela, para dar essa ideia de pertencimento. Então, quando eu digo, ó, a menina cujo pai, né, esteve aqui, quando eu uso esse cujozinho aqui, pô, professora, não é menina no feminino? Por que a senhora disse cujo? Porque eu estou me referindo, não, a ideia não é de posse, de pertencimento, é o pai da menina, certo? Então, quando eu digo, ó, as árvores cujos galhos estão secos, né? Por que eu digo cujos galhos, concordando com galhos? Porque os galhos são dela. É sempre essa ideia de posse, de pertencimento. E a concordância, né? Professora, não faz o pronome relativo, não serve, né, para fazer referência ao termo anterior? Exatamente.
Se a ideia de pertencimento, no caso do cujo, a concordância se dá com o posterior, mas eu estou fazendo referência que é o pai do termo anterior, né? Sempre a ideia de posse, né? Algo que pertence ao termo anterior, certo? Detalhe, né? Às vezes as bancas, para nos confundir, diz assim, a frase, a menina cujo pai esteve aqui, né? Se fosse reescrita, a banca gosta muito dessa história de reescrita, né? Se fosse reescrita, né, da seguinte forma, quando chegasse bem aqui, cujo o pai esteve aqui, manteria o sentido e a correção gramatical? Se eu escrevesse cujo pai esteve aqui, manteria o sentido. A correção não, não existe artigo depois do pronome cujo. É cujo, cuja, cujos e cuja. Não tem história de cujo o, cujo a, cujo os e cujo as, não. Pode ter preposição? Pode, se houver necessidade. Se eu disser, por exemplo, o rapaz, né, de cuja peraí. Pensar num verbo, numa preposição. O rapaz de cuja ajuda preciso. Por que eu coloquei a preposição de? Porque eu preciso da ajuda dele, né? Então, por que quem precisa de alguma coisa. Então, o cujo pode vir preposicionado, mas nunca pode ter artigo depois dele. Às vezes a banca reescreve, né, colocando o artigo para nos confundir, certo? Então, sem artigo depois dele. Pode ter preposição? Pode, se houver necessidade, de acordo com o verbo ou com o nome. Pode ter preposição. Mas não pode ter artigo depois, ok? Sempre com essa relação de posse. Falta quem? O quanto. Acho que não coloquei nenhuma questão sobre o cujo, não. Mas próxima aula eu coloco no TD, que a aula que vem a gente vai trabalhar. Que horas já são, hein? Certo. Aula que vem a gente vai trabalhar os verbos. Hoje eu ainda quero ver se dá tempo de falar dos advérbios e algumas conjunções. Mas aí com a aula que vem a gente termina a morfologia fechando com conjunções e verbo. E aí a gente deu uma passada, né, lembrando aquelas categorias dos pronomes que vocês precisam ver sozinhos. O pronome relativo quanto, né? Vocês vão perceber quando vocês forem estudar os pronomes indefinidos, né? Que quanto também é um pronome indefinido. Você vai ver lá na listinha, quanto, quantas e quantas, também é um pronome indefinido. Professor, e como é que eu vou saber a diferença? Você também vai ver lá nos pronomes interrogativos que quanto também é um pronome interrogativo. Como é que eu sei a diferença, professora? Vou dar um exemplozinho aqui, Quando eu digo não sei quanto eu tenho no bolso, tá? Quanto você tem? Esse quanto aqui é um pronome interrogativo. Serve para fazer os interrogativos são aqueles que servem para fazer perguntas, né? Diretas ou indiretas. Esse quanto aqui dá a ideia de indefinição. Você não sabe a quantidade exata. Não sei quantas pessoas estavam lá. Quando a gente usa quantas pessoas, eu estou dando uma ideia vaga. Então, é um pronome indefinido, né? E aqui é um pronome interrogativo. Vocês vão ver quando forem ler sobre isso. Agora, quando é que o quanto é relativo? Quando fizer referência a tudo
todo e tanto. Quanto só vai ser pronome relativo quando fizer referência a esses outros três pronomes. Quando você diz assim, ó, tudo quanto falei é verdade. Esse quanto aqui está fazendo referência, né? Quando tudo, todo e tanto anteceder pronome quanto, ele é classificado como um pronome relativo, porque ele está servindo para fazer referência ao termo anterior. Tanto quanto me disseram, quanto está fazendo referência ao termo anterior. Então, ele só vai ser pronome relativo nessas três situações. Como é que eu sei as outras? Pelo contexto. Quando der ideia de indefinição, pronome indefinido. Quando estiver perguntando, pronome interrogativo. Tudo bem? Beleza. Terminamos os pronomes relativos. Vamos falar um pouquinho dos advérbios. Eu coloquei duas questões aí. A banca também sempre cobra. Se puderem, fazer igual na turma que eu entrei ontem. Eu deixei lá um dever de casa. Se puderem, né, em casa, já dá uma lida nas conjunções, porque a aula que vem, não vai dar tempo a gente ver hoje, a aula que vem a gente vai falar sobre elas, tá? E lembrar de ler, vou colocar um asterisco, né, os outros pronomes, tá? Não é só ler, não. Porque aqui não depende de mim, depende de vocês, que é memorizar as outras categorias de pronomes. Aula que vem a gente vai trabalhar as conjunções e os verbos. Precisa ler verbo não, porque a aula que vem, né, eu explico os detalhes. Verbo é mais complexo para a gente entender só lendo. As conjunções, como é reconhecer as palavras e classificar pelo sentido, vocês já vão dando uma olhada, que quando eu for falar a aula que vem, a gente já, se der tempo eu ainda falo hoje, mas vamos falar logo agora do advérbio. Posso apagar aqui? Eu disse que ia relacionar aqui as classes que ela mais cobra, né? Classes mais cobradas. Cobradas no sentido de que ela explora bem, tá? Nós já vimos, ó, os pronomes relativos. As conjunções que nós vamos ver. Os verbos. Os advérbios. Eu não estou dizendo, tá? Não ponham palavras na minha boca, que ela não cobra as outras classes. Eu estou dizendo que ela cobra mais essas aqui. Vale a pena, né, você focar bem os relativos e os demonstrativos. Só que os demonstrativos, né, é do ponto de vista da coesão textual, que a gente ainda vai falar de coesão, tá bom? Mas vale a pena focar nessas classes, viu? Vamos lá. Advérbios. Eu coloquei aqui. Ela também gosta de tratar deles. Veja bem. Os advérbios, né, são palavras, primeiro ponto importante, palavras invariáveis. Ó, essas classes que nós estudamos até agora, o substantivo, o artigo, o numeral, o pronome, o adjetivo, são classes variáveis. Por que a gente chama de variáveis? Porque eu posso flexionar no masculino, no feminino, no singular, no plural, né? Os advérbios, né? A primeira dica que você pode, quando você estiver na dúvida se aquela palavra é um advérbio ou não, você vai pensar se ela pode variar. Por exemplo, vamos pensar no advérbio menos, né? Não existe menos. As pessoas usam, tá? Falam. Mas não existe a variação, porque menos é um advérbio de intensidade, tá? Só, professora, e por que às vezes a gente escuta alguém dizer menos, alguém dizer estou meia cansada, né? Meia para dar ideia de um pouco, porque a gente confunde os advérbios com outras classes, né? E a gente vai ver já isso. Então, os advérbios, primeiro detalhe,
invariáveis. Depois, né? Eles servem para quê? Servem para atribuir uma circunstância, e aqui é o grande detalhe do advérbio, né? Essa circunstância, é por isso que a banca gosta, porque essas circunstâncias são os sentidos que o advérbio pode ter, né? Uma circunstância, e outro detalhe importante, ao verbo, ao adjetivo e a ele mesmo. Ó, então, o advérbio não se relaciona com o substantivo. As classes que nós estudamos até então estavam se referindo ao substantivo. Quando tiver na dúvida também, você vai olhar. Ah, essa palavra está se referindo ao substantivo ou é ao adjetivo ou ao próprio advérbio? Por exemplo, ó, quando eu digo assim, comemos bastante. Bastantes estão ali, né? Vamos pensar nessas duas situações. Aí a banca olhasse para cá, né? A palavra bastante nas duas situações pode ser classificada como um advérbio? Aí eu olho, ó, esse bastante, precisa nem saber o que é um advérbio, né? Que bastante é um advérbio, mas eu penso no conceito, ó. Primeiro que não pode variar. Aqui já está flexionado, né? Depois que só se refere ao verbo, ao adjetivo, a ele mesmo. Pessoas é um substantivo. Então, esse bastantes aqui, quando vocês forem ler os pronomes lá, é um pronome indefinido, né? Porque indica uma quantidade que não é exata. Esse bastante aqui intensifica o verbo, certo? Então, tudo bem até aqui, né? Sempre vai estar ligado ao verbo, ao adjetivo, a ele mesmo. Vamos falar das circunstâncias. Aqui eu dei um exemplo do verbo, deixa eu dar um exemplo ligado ao adjetivo. Ela canta muito alto. Veja bem, ó. Quando eu digo aqui muito, muito, a gente vai já ver que é um advérbio de intensidade, né? Quando eu digo muito, eu estou me referindo a cantar ou eu estou me referindo a alto? A alto, né? Alto é o adjetivo, né? Que caracteriza aqui a forma como ela canta. E muito intensifica quem? O adjetivo. Então, nesse caso, ó, está se referindo ao adjetivo. Se eu dissesse assim, ó, ela canta muito bem. Ó, bem é o modo como ela canta. A gente vai já ver que aqui é um advérbio de modo, né? Que indica a maneira. E muito intensifica o próprio advérbio. Então, o advérbio vai sempre se referir a um verbo, a um adjetivo ou a ele mesmo, tá? Conceito inicial. Com relação às circunstâncias que ele pode indicar, o advérbio é muito importante que a gente vai precisar deles lá na frente para entender os adjuntos adverbiais, né? Que é uma função sintática. Tempo, lugar, afirmação, negação, dúvida, intensidade, modo. Certo? Então, se você pegar uma gramática, né, abrir lá a gramática, vou estudar os advérbios. Aí a gramática vai ter as circunstâncias que os advérbios podem indicar. De tempo. Aí, principais advérbios de tempo. Noite, dia, hoje, amanhã, certo? Então, professora, só são aqueles que estão ali. Eu não gosto nem de escrever,
quais são as circunstâncias. Por quê, minha gente? Qualquer palavra dentro da frase que dê ideia de tempo é um advérbio de tempo. De lugar, você abre a gramática e tem aqui, ali, lá, né? Aí você diz na frase, na minha casa, né? Da minha casa cuido eu. Quando eu digo minha casa, eu estou dando ideia de lugar. Ele está no banheiro, né? Quem está no banheiro é o lugar que ele está. No banheiro indica lugar. Vai ter no banheiro na gramática? Não. Na gramática tem as palavras básicas, mas qualquer palavra que dê ideia de tempo, de lugar, de afirmação, de negação, de dúvida, de intensidade, de modo, principalmente modo. Quando eu digo, ó, ele saiu cansado. Cansado é o modo como ele saiu. Tem cansado na gramática? Não tem, né? Vai ter as palavras terminadas em mente, indicam modo, né? Mas vou ter também bem, né? Vai estar lá, que é sempre advérbio de modo. Mal com L, que é sempre advérbio de modo. Mas as outras, de acordo com o contexto, que podem indicar modo, né? Também, né, serão circunstâncias independente de estar lá escrito ou não, certo? Então, lá vai ter de lugar, ali, aqui, lá, mas é só isso. Moro em Crato. Cadê o advérbio? Crato. Em Crato, advérbio de lugar. Não precisa ser aquilo que está posto, escrito lá, tá certo? Afirmação. Sim, certamente, são os mais frequentes que vai ter lá. Negação. Não, nunca, jamais. Né? Dúvida, talvez, né? Possivelmente. Quiçá, que a gente nem usa isso, né? Possivelmente, a gente só vê escrito em alguns textos mais formais. Intensidade, muito, pouco, bastante. Menos, tá? Aí você vem modo, né? Meio, no sentido de um pouco, tá? Então, qual é o cuidado que eu preciso ter, né? Com aquelas palavras que fazem parte de outras classes, que podem funcionar como advérbio também, tá? E lembrar que qualquer palavra que indique uma dessas circunstâncias, né, podem também ser classificadas como um advérbio. Como é que eu vou ter a certeza, professor? Ó, volta para o conceito. Está ligado a um verbo, a um adjetivo ou a ele mesmo? É a primeira coisa que você tem que olhar, porque se ligar ao substantivo, já não vai ser um advérbio. Né? Se tiver flexionada, já não vai ser um advérbio. Né? Quando eu digo a história do meio lá, ó, estou, ela, vou até botar ela, né? Feminino. Está meio triste. Esse meio, né? No sentido de um pouco, advérbio de modo. Professora, por que a gente às vezes usa meia? Porque meia, né, pode ser utilizado como um numeral também, ó. Ela comeu meia maçã. Meia, nesse caso aqui, né, está se referindo à metade da maçã. Meia aqui é um numeral, né, e não é um advérbio. Primeiro, ó, maçã, substantivo, né? E aqui, ó, triste, advérbio. Desculpe, adjetivo. Então, meio se refere ao adjetivo. Tudo bem? Vamos dar uma olhada como foi que a banca cobrou aí o advérbio nos últimos tempos. Ela vai partir mais para questão do sentido. Questão de número. Peraí. Ali. Questão 2 do bloco 2. 2 do bloco 2. E depois, questão 10 do bloco 2. 2 e 10. 2 e 10, bloco 2. E 10.
quando tu coloca aqui para mim, Ezequiel, o pessoal de casa tá vendo a questão do jeito que tá aqui? Ai, ótimo. Ficou legal pro pessoal de casa, porque não fica aquele TDzinho bem pequenininho, né, na tela. Compensação te dá mais trabalho. Não é não? Tá atento, não pode mais cochilar, Ezequiel. Podemos? Fizeram? 2 e 10. Questão 2. O uso do advérbio obviamente no trecho desempenha um importante papel na argumentação apresentada no texto, realçando uma informação que já é tomada como conhecimento geral. Tá certo ou tá errado? Quando a gente diz obviamente, é porque a gente está, né, tomando como base algo que já foi dito antes, confirmando, né, obviamente, certamente, né, então está correto o que a banca está dizendo. Né? É apresentado no texto, realçando informação que já é tomada como um conhecimento. Né? É como se, obviamente, você confirma aquilo, né, que é tomado como um conhecimento popular e geral. Questão de número 10. Essa questão é interessante. A palavra agora, né, sem estar contextualizada, é um advérbio de tempo. Né? Quando eu digo assim, agora vou na sua casa, agora dá a ideia de tempo. Mas aí, depois a gente vai falar sobre isso, tem algumas palavras, né, que mesmo ela fazendo parte de determinadas classes, às vezes a gente usa na frase só para realçar o que a gente está dizendo, que não necessariamente está funcionando como deveria. Por exemplo, a gente viu agora há pouco, não.
Não é um advérbio de negação, isso é um fato, todo mundo sabe disso, né? Mas você chega para mim, me diz algo bem interessante, aí eu digo assim, Sandra, eu passei no concurso. Aí a gente tem a mania de dizer assim, não me diga, né? Não nesse caso, eu estou querendo negar o que a pessoa está dizendo, para ele não me dizer. Não, o não aqui foi só uma partícula, né, que a gente chama de realce. Só para realçar o que eu estou dizendo. Quando você, às vezes alguém vem dizer alguma coisa também, a gente diz assim, agora pronto. Pronto agora, né? Eu estou usando no sentido de tempo? Não. Só como uma partícula de realce. É o que aconteceu aí no texto. Ó, ele diz, a palavra agora, no quarto período, exprime uma circunstância temporal, quando ele usa o agora no texto. Vamos olhar, ó. Vou ler um pouquinho antes, né? Nunca volto só no trechinho. Ó. Eu pago meus impostos integralmente e por isso posso exigir dos funcionários públicos do meu país. Agora, se eu dou um jeito nos meus impostos, veja, agora aí está indicando tempo, não, é só uma partícula para realçar, né? Como eu disse agora há pouco na expressão, agora pronto, né? Somente um realce, não indica circunstância de tempo. Professor, então se a banca pedisse para eu classificar, é um advérbio? Não, não está funcionando como circunstância temporal. Aí essas palavras na nossa língua, quando elas, né, fogem ao padrão, né, da morfologia delas, a gente chama de palavras denotativas. Porque naquela situação, ela não está sendo classificada com relação à classe que ela é normalmente, né? Palavra denotativa, exatamente. O que é uma palavra denotativa? Ou são palavras que não se encaixam em classe nenhuma, ou são palavras que fazem parte de uma classe, mas naquele momento não está funcionando como deveria. Por exemplo, vamos pensar aqui, ó, a palavra aliás, né? Se a gente for pensar morfologicamente, aliás é o quê? Dentre as classes. Está nomeando um ser? É um substantivo? Não. Está caracterizando? Não. Está quantificando? Não é numeral, não é artigo, não é um pronome, não é um advérbio. Aliás, não se enquadra assim como ex, né? Assim como ainda, não se enquadra em outras tantas. Não se enquadra em nenhuma classe. Então, elas são classificadas pelo sentido que elas têm. Quando a gente diz assim, aliás, né, a gente está querendo fazer uma retificação ou realçar alguma coisa que foi dita, certo? Quando a gente falar de todas as classes, aí a gente fala desse detalhe. Eu estou falando agora porque aconteceu isso com a palavra agora no texto. Mas eu sempre gosto de falar de palavras denotativas depois que eu falo, né, de todas as classes, porque a gente vai entender que o que são ou palavras que não se enquadram em classe nenhuma, ou palavras que fazem parte de uma classe, mas naquele momento no texto não está sendo utilizada, né, de acordo com a classe. Aí a gente classifica pelo sentido, que aí o sentido vai ser, a gente vai ver depois, inclusão, exclusão, realce, afetividade, certo? Depois a gente fala desses detalhes. Tudo bem? Não esqueçam do dever de casa. Ver as conjunções e dar uma lida nos outros pronomes, que quando for a aula que vem, eu quero tratar de conjunções e de verbos para a gente fechar a morfologia e já ir para a sintaxe, tá bom? Boa noite. Pessoal de casa, tchau, tchau.